You're too slow! E ai seus babalos, tudo beleza? Hoje vou continuar a teoria do que teria acontecido se Ginny fosse pra Terra com Goku. Bora pro vídeo. Bills estava pensando sobre a Ginny Black e sobre o que dela ser bem parecido com Zamasu. Whis diz que era realmente algo bem estranho, mas que eles deveriam continuar de olho naquele aprendiz de Kaioshin. Neste momento, Champa e Vados aparecem e perguntam do porquê Bills não apareceu pro torneio deles. Bills diz que não tem tempo pros joguinhos do Champa no momento. Champa diz que se Bills não participar, seria desistência. Bills diz que um inimigo está atormentando o universo 7. E este inimigo viaja no tempo. Vados fala que isso era um crime gravíssimo, pois diz que eles não poderiam intervir. Bills diz que eles teriam que adiar o torneio deles, pois isso era bem mais sério, e ele não poderia largar esse inimigo solto para participar de um torneio besta. Champa pergunta do porquê Bills não destrói ele de uma vez. Bills diz que já está trabalhando nisso, mas como ele disse, o inimigo viaja no tempo, e os deuses não têm permissão de ir para o futuro. Vados pergunta se eles já informarão o Grande Zenho, pois diz que se eles avisarem o Grande Zenho, provavelmente o Grande Zenho vai apagar o universo 7 inteiro, junto com todas as linhas do tempo. Bills diz que quando este inimigo for derrotado, ele entraria em contato com Champa para falar sobre o torneio. Champa diz que se Bills demorar muito, ele vai considerar Bills um frangote. Enquanto isso, Espinária criança estava cuidando da pequena Ginny, que começa a chorar, e Trunks estava treinando. E Espinária diz para Trunks parar de treinar, e ajudar ela a cuidar da filha deles. Trunks diz que eles são muito novos para serem pais, afinal eles tinham 12 anos. Espinária diz que enquanto sua versão do futuro não podia cuidar da criança, ela iria cuidar, e Espinária manda Trunks trocar a fralda da pequena Ginny. Trunks diz que isso era nojento. Espinária pergunta se Trunks estava com nojo da filha deles. Trunks diz que isso era muito estranho, afinal de contas, aquela criança era filha deles, mas ao mesmo tempo não era filha deles. É um paradoxo temporal. Ele estudou isso com sua professora particular. Espinária diz que era verdade, mas eles tinham que cuidar da criança, era obrigação deles, como futuros pais. Trunks diz que era complicado entender tudo aquilo, pois de acordo com a teoria, se eles não tiverem um filho, era pra criança deixar de existir. Espinária diz que é óbvio que ela quer ter uma filha. Trunks diz que o que ele quis dizer é que se ele mudasse o passado, era pro futuro mudar também. Espinária pergunta aonde Trunks está querendo chegar. Trunks diz que se Black existiu em alguma linha do tempo no passado, talvez exista alguma forma de impedir que ela exista, alterando o futuro. Espinária diz que isso fazia sentido, eles poderiam derrotar ela antes de Black aparecer. Trunks diz que eles poderiam falar isso para os adultos quando eles voltarem. Neste momento, chegam Hunt e Golden, e Hunt diz que queria ver a bebezinha. Golden pergunta a Trunks se era legal ter uma filha. Trunks diz que não sabia, já que aquela garotinha não era tecnicamente filha dele. Espinária fica com um olhar furioso, mas Trunks diz que era bem divertido. Enquanto isso, os guerreiros chegam no futuro, e Goku diz que aquilo era horrível. Raditz diz que realmente parecia o fim do mundo. Neste momento, uma mulher dá um tiro na Ginny, mas Ginny segura a bala, e pergunta quem estava aí. Neste momento, Lant loira aparece, e chama Ginny de desgraçada. Raditz fica apavorado ao ver a Lant, e Trunks do futuro diz para a senhora Lant, que aquela mulher era a Ginny do passado. Ele disse que iria ao passado buscar ajuda. Lant olha Raditz, e diz que ela percebeu, pois trouxeram o inútil do Raditz pro futuro. Raditz pergunta o que aconteceu. Lant pergunta se Raditz era cego. Vegeta diz que era melhor eles saírem dali. Lant pergunta onde estava sua filha, e pergunta se ela não voltou ao passado com eles. Trunks diz que a Black provavelmente a eliminou. Neste momento, Hunt aparece com alguns soldados, e Espinária pergunta como ela estava viva. Hunt diz que foi bem complicado para ela, mas ela conseguiu fugir da explosão, abaixando seu ki ao máximo, e correndo entre os escombros. Lant diz para sua filha ser mais cuidadosa, se não quiser morrer como o troglodita do Raditz. Raditz sem pensamentos pergunta quando a Lant ia espirrar. Lant diz para Raditz não se preocupar com sua contraparte fraca, pois ela não espirra faz quase 2 anos. Ela não pode fraquejar no meio dessa guerra. Eles vão até onde estavam o resto dos humanos, e como no original, encontram o Yajirobe. Goku pergunta como o Yajirobe sobreviveu a tudo isso. O Yajirobe diz que o mestre Karin deu a ele a missão de levar sementes dos deuses para os guerreiros contra os androides. Quando ele chegou até lá, todos estavam mortos, e para não morrer, ele decidiu fugir e se esconder. Lant pega Yajirobe pelo colarinho, e diz que seria melhor ele ter morrido no lugar do Raditz. Yajirobe diz que a culpa não foi dele, os androides eram invencíveis. Lant aponta um rifle pro Yajirobe diz que ele não morreu na época, mas agora vai morrer. Goku diz para Lant se acalmar,
e que por várias vezes, o Yajirobe ajudou ele no passado. Vegeta olha com raiva pro Yajirobe, e Yajirobe fica com medo, e pergunta se Vegeta ainda tem ressentimentos pela cauda dele. Vegeta diz que apesar de ser um verme, provavelmente Kakaroto teria sido derrotado sem a ajuda daquele verme. Goku diz que estava na hora de lutar, e que era pra Lanti e os guerreiros do futuro ficarem aqui. Trunks pergunta o que o Sr. Goku estava dizendo. Goku diz que se eles forem derrotados, era pra Trunks ir ao passado com todos ali. Jimmy diz para eles não se intrometerem na luta. Lanti diz pra Raditz nem ousar morrer de novo. Raditz diz que ele não ia morrer, e os guerreiros do passado saem dali. Trunks diz que vai atrás deles. Humpty diz que eles mandaram eles ficarem aqui. Trunks diz que eles mandaram eles não lutarem, mas ele queria ver a luta deles contra a Black. Vegeta solta um clarão de energia para chamar a Black, e Black sorri e diz que eles finalmente chegaram para morrer. Jimmy diz para todos lutarem com tudo, mas Goku diz que ele não terminou a luta contra a Black, ele queria usar o Blue contra ela. Vegeta diz que aquilo era um inferno, e que Kakaroto já teve sua luta, agora era a vez dele. Goku diz que a Black também queria isso, e Goku pergunta pra Black se ele estava certo. Todos ficam surpresos da Black ter chegado ali sem sequer avisar. Black diz que também estava insatisfeita com aquela luta contra Son Goku, e queria uma luta no mínimo decente, menos que isso ela iria matar ele na hora. Goku se transforma em Blue, e diz que dessa vez, ele iria lutar pelas pessoas que Black assassinou, então ele não iria lutar só por diversão. Black diz estar ciente disso, e que se Goku se descuidar durante a luta, ele poderia ser partido em dois. Goku parte pra cima de Black com tudo, e Black tem uma leve dificuldade em desviar dos golpes de Goku, e diz que neste nível, o filho Saiyajin era algo que não lixo. Goku solta um Kamehameha que Black se esquiva, e Goku aparece atrás dela com teletransporte, e acerta um soco bem forte no rosto dela. Jimmy diz que Kakaroto estava realmente lutando a sério. Black diz saber disso, mas ela queria se divertir. Goku fica irritado, e pergunta se ela achava que aquilo era brincadeira. Black começa a rir, e fala que Son Goku era tão ingênuo, e Black acerta um soco bem forte no estômago do Goku fazendo cuspir sangue. Jimmy fica surpresa de Black conseguir ferir o Kakaroto Blue na forma base. Black diz que estava pensando na pior maneira de matar o Son Goku, talvez desmembrando ele, ou ela poderia prender ele e ir enfiando uma lâmina de energia no coração dele bem lentamente. Goku diz que não era possível, mas ele teria que arriscar isso. Black fica sem entender, e Goku usa o Kaioken, assim começando a espancar a Black. Vegeta pergunta se Kakaroto era louco de usar uma técnica mortal como essa. Goku diz que ele estava querendo usar essa técnica com o Senhor Deus, mas Black precisava ser derrotada. Black diz que o Son Goku impressionou ela, mas ela também não estava lutando em seu máximo. Goku fica surpreso, e Black diz que Son Goku ou Kakaroto teria o privilégio de morrer pelas suas mãos divinas, e Black se transforma em Super Saiyajin Rose. Goku diz que isso era impossível. Trunks, que estava olhando aquilo de longe, diz que a Black disse que Goku iria morrer por suas mãos divinas. Esnaria pergunta e Dai. Trunks se pergunta se aquilo não é o que os Zamas falaria, já que a senhora Gene contou sobre como foi a experiência com os Zamas. Goku diz que não ia desistir, quando de repente, Black aparece na frente dele com uma lâmina de energia, que corta o peito de Goku. Raditz grita pelo Kakaroto. Goku chama a Black de canalha e cuspe sangue. Black diz que o próximo golpe ia ser na cabeça. Raditz parte pra cima de Black, e Black sorri, e corta a barriga de Raditz, a ponto de fazer um buraco, e diz para o Saiyajin Raditz que ela queria ver ele sangrar até a morte. Raditz chama a Black de desgraçada, e cai no chão agonizando. Goku grita por Raditz, e Jimmy Blue acerta um chute em Black, e manda Kakaroto dar uma semente dos deuses pro Raditz. Ele está quase morrendo. Black pergunta se Jimmy queria que ela cortasse o pescoço de Raditz, ou abrisse a cabeça de Son Goku, quando de repente... Já chega, não permitirei que continue agindo como bem entender. Poxa, o que vai acontecer agora? Será que Gene vai conseguir derrotar a Black? Não percam isso no próximo episódio. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galerinha doida.